Depois de estudarmos por tanto tempo o livro de Juízes, quando nós estudamos o livro de Ruth, sempre lembramos que nós estamos ainda nesse contexto, né, em que as pessoas muitas vezes faziam o que lhes mais agradava ao coração, né? Naqueles dias, como diz os textos, não havia rei em Israel, ou seja, cada um muitas vezes tomava conta da sua própria vida, e a gente percebe que mesmo vivendo num tempo assim, nós vamos ver pessoas boas, pessoas que são tementes a Deus, como o estudo de hoje, que vai falar a respeito de Boaz. Nós temos bastante tempo. Vamos fazer a leitura desse capítulo 2 também? Ruth, capítulo 2. Vamos fazer a leitura responsivamente. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecias. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e me falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis.
Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: Como os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega de cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Então a gente vê uma diferença bem grande, né? Capítulo 1 é um capítulo que só acontecem tragédias, né? Há uma fome e eles resolvem buscar comida num outro lugar, mas lá morre o esposo, né, da Noemi, né? E morre os seus filhos, e ela resolve então voltar. E nessa volta, Ruth decide voltar com ela. E o capítulo 2, então, é um capítulo muito feliz. Nós vamos só ver aqui coisas boas. O livro de Ruth, como os irmãos perceberam, ele trata da providência de Deus. Como Deus vai, no decorrer da história, providenciando o bem para os seus filhos, cuidando de seus filhos, e por caminhos aparentemente casuais, como diz aqui uma palavra, né? Por casualidade entrou ela na parte que pertencia a Boaz, mas sabemos que os propósitos de Deus são casuais para nós, né? Nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas, e Ele vai direcionando esse caminho. Na introdução, a revista começa dizendo a respeito de Boaz, características de Boaz. Boaz era um homem digno, era um homem rico, mas aqui não apenas rico, como o senhor de muitos bens, mas um homem rico espiritualmente, um homem rico, digno. E aqui nós percebemos que ele se apresenta, né, já no versículo 4, para aqueles seus segadores aqui, já falando: o Senhor esteja convosco, e eles responderam: o Senhor te abençoe. E o modo que ele vai tratar aqui Ruth, também nós percebemos a bondade do coração desse homem. A lição começa falando de uma questão muito séria, né? Não é o nosso tema de hoje, nem o tema da revista, mas é um tema muito sério, que é a respeito da masculinidade. O mundo vive hoje hostil à masculinidade, ou seja, o mundo tem tentado tirar o masculino, né? Ele não sei o que ele quer, ele quer que todo mundo vire uma coisa só, e aí vem com aquela história como se algumas características erradas, né, de alguns homens, como abusadores, como maldosos, como, sei lá, ignorantes, seja o que for, fosse característica do ser homem. Mas, na verdade, não é porque ele é homem que ele é mau, é porque ele realmente se dispôs a ser mau. E coloca aqui uma frase, né, que a ponto de alguns homens pedirem desculpa por ser homem. Não tem que pedir desculpa por ser homem, tem que realmente
talvez reconhecer que alguns homens agem de forma errada, mas o problema não é ser homem. Esse tema aqui é bem interessante. Até nessa semana que passou, teve um encontro fiel mulheres. Não sei quantos tiveram alguma oportunidade. Se você entrar lá no site da Fiel, do YouTube, eu não sei se estão todos, provavelmente não, mas alguns estudos estão lá, e um desses que está lá é de um pastor que fala nesse tema, sobre a questão do homem, né? Da importância do homem. Você não pode terminar com os nomes, né, da face da terra. A importância dessa figura, e é o que a gente vai ver em Boaz. Ele sendo homem, ele sendo líder, ele sendo um chefe, ele agiu com toda a bondade, ele foi cumprindo tudo aquilo que ele deveria cumprir. Então dissemos, o capítulo 1 apresentou adversidades, agora o capítulo 2 começa com as bonanças. O capítulo 1 terminou dizendo: e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então, que antes estava esse momento de falta de alimento, agora nós percebemos que há um tempo novo de maior prosperidade. Ponto 1. Experimentando a providência de Deus, versos de 1 a 10. Nós percebemos aqui que tudo vai se direcionando, para o caminho, para o sustento daquelas que estavam sem esperança. Noemi tem um parente, Boaz. Isso nós vamos ver mais no capítulo 3, mais à frente. E Ruth, ela pede: deixe-me ir ao campo apanhar espigas. Percebemos que Ruth não apenas queria ir atrás de Noemi para ser cuidada por Noemi. Ela vai passar a ser aquela que vai cuidar de Noemi. Ruth, nós falamos de Boaz, mas Ruth demonstrou várias características de pessoa muito boa, de trabalhadeira, de pessoa que não tinha medo. Ir trabalhar num campo, ela sendo uma estrangeira, ela poderia ser abusada, ou ela poderia trabalhar demais e não conseguir nada. Ela não quis saber. Ela deve ter imaginado: eu vou ficar aqui em casa e vou morrer de fome, eu e Noemi? Alguma coisa eu preciso fazer. Eu vou trabalhar, eu vou sair. E ela pede para Noemi, e Noemi assim deixa ir. E nós percebemos que sempre Deus vai sustentar os seus. O tema providência é exatamente um tema que fala sobre esse cuidado de Deus. A palavra providência, ela vem de duas palavrinhas também do latim, pro e vide, provide. Eu falei o pronobis lá, eu tô falando, não é que eu estou falando latim agora, mas é porque a maioria das palavras vem do latim. Então você vai pegar lá, tem essas palavras. O pro está relacionado a adiante, em favor de, vide de ver adiante, e em favor adiante. Então repare que a ideia de providência é que Deus não só vê adiante, mas como também Ele está provendo as necessidades que ainda nem chegaram. Deus já sabe delas. Às vezes a gente tenta ser como Deus, a gente quer já providenciar tudo. Não, vou preparar o meu futuro, eu vou fazer um esquema aqui para o futuro. Claro que a gente tem que ser providente, tem que ser alguém que cuida do futuro, mas nós não sabemos o que será o futuro. O que nós sabemos é que Deus cuida do nosso futuro, muito melhor do que nós. Então, esse Deus da providência é um Deus que nós podemos confiar. Esse Deus que nos dá apoio, que nos sustenta, que cuida de todas as coisas. Ele não só vê e muito menos nos coloca em dificuldades,
mas Ele tem todo o seu plano, né? E a gente vai perceber muito isso nessas histórias da Bíblia, como Deus foi chamando as pessoas, né? Tudo tem um propósito aqui. Nós sabemos que Ruth, ela vai casar com Boaz, e assim ela vai fazer parte dessa família de Jesus, né? E tudo tem um propósito nos caminhos aqui do Senhor. O próprio Boaz mesmo, nós lemos na revista que ele é filho de Raabe, daquela prostituta que deixou os espias, guardou os espias para que eles não morressem, e com isso ela teve a fé, creu que ela poderia ser assim liberta da morte. Então tudo Deus é o Deus da providência, é o Deus do cuidado. Mas continuando aqui então, Deus é o Deus da providência. E a gente lê na revista que havia até já direitos gerais estabelecidos na lei levítica, lá em Levítico 19, de 9 a 10, fala a respeito dessa questão aqui, de uma ordem que na cega o canto do campo não deveria ser totalmente cegado, nem as espigas caídas e os bagos das vinhas deveriam ser recolhidas, eles deveriam ser deixados ao pobre e ao estrangeiro. Então, como diz a lição, Ruth estava incluída nos dois, né? Ela era estrangeira e ela era pobre. Então, as pessoas lá um dono de uma fazenda, um dono de um lugar, ele tem os seus trabalhadores que trabalhavam para ele, mas esses trabalhadores eles já deviam deixar um restinho lá, alguma coisa, para essas pessoas mais pobres que saíam, que catavam essas coisas, que viviam dessas coisas, né? É como a gente vê, né? Hoje em dia a gente vê muito na nossa cidade, né? Pessoas catando reciclados por aí, alguma coisa. Então, se a gente pode, às vezes você coloca na porta da sua casa alguma coisa ali para essas pessoas pegarem, né? Que assim você está ajudando também uma outra pessoa. E a gente percebe aqui que Deus estava providenciando o auxílio para aquele mais necessitado. E assim nós vemos Ruth sendo beneficiada. Ela já seria beneficiada por esse tanto mínimo. Mas como Deus vai agraciando, esse capítulo parece que é tipo assim, sabe quando você vai abrindo vai desdobrando e cada vez aparece mais bênção, né? É um dia que ela só teve uma bênção e depois a outra, e depois a outra, e depois a outra, que a gente vai tentar ver um pouquinho isso. Ruth entra no campo pertencente a Boaz. Quando diz aqui casualidade, aqui diz, apontando mais para o fato de Ruth não ter a ciência. Não é que não existe casualidade, existe providência. Por acaso, existe providência. Foi por acaso para ela. Ela não falou, eu vou entrar ali porque ali é do Boaz, e Boaz é um parente. Não, ela não sabia de nada. Então, ela entra logo naquele lugar, que era de Boaz. E percebemos também que, ao visitar o campo, no verso 5, Boaz chegando, né? E pergunta de quem é essa moça. Eu vejo aqui, vamos usar o termo casualidade, né? Sempre falando que ele é o termo providência ao mesmo tempo, mas até o fato de Boaz chegar nesse momento e passar e ver ali a Ruth, é uma outra coisa, que ele poderia ter chegado num momento diferente do dia e passado por um outro lugar lá. A gente imagina um lugar com muitos trabalhadores, mas ele esbarrou ali em Ruth. Então também assim você percebe isso. Uma outra questão é ele perguntar, né? Provavelmente ele não perguntou sobre todos, ele perguntou sobre aquela pessoa. Algo chamou a atenção dele. E nós percebemos que isso também é a providência de Deus. E ele perguntou de quem era essa moça, e foi-lhe falado que essa era a Moabita que veio com Noemi, né? Moabita, e aí já de imediato ele diz, deixa-me rebuscar, né? Ela
eles contando, né, que ela tinha dito, deixe-me rebuscar as espigas, e já de imediato ele já fala ali, né? Fala com Ruth, verso 8. Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, e nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Repare que há uma preocupação de Boaz com Ruth, e ele entende que ela, sendo uma estrangeira ou sendo uma mulher gentia, ela poderia correr risco, e ele não queria. Não, olha a piedade desse homem, ele não queria que uma pessoa que estivesse lá perto do seu trabalho sofresse qualquer coisa. E aí ele fala, né, você fica aqui com as minhas servas, que é interessante isso, ela não era uma da funcionária dele, uma serva dele, não, ela era uma catadorinha ali, né, pequena, e fique aqui com as minhas servas. Você imagina no dia de hoje, se você tem uma empresa, você tem os seus funcionários, de repente tem alguém na porta da sua empresa que está ali tentando pegar algum material que sobrou, alguma coisa, e de repente esse patrão chama, não, pode ficar aqui com os meus funcionários. Então ela foi, como eu disse, nesse desdobrar, né? Ela foi recebendo bênçãos através de bênçãos. E ela foi então protegida. E aqui nós percebemos, no verso 9, né? Ele promete dar essa proteção para ela. Já também no verso 10, percebemos como ela ficou alegre por isso, como ela reconheceu que estava sendo abençoada. Inclinou-se o rosto em terra e lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Como é que me favoreces? Mal sabia ela que ela ia ser muito mais favorecida ainda do que aquele pequeno momento ali de recepção. Mas percebe-se, já falamos que ela era uma mulher trabalhadora, já falamos que ela era uma mulher que não tinha medo, né? Foi lá para trabalhar, mesmo correndo perigo. Agora você percebe uma mulher que é grata a Deus por todas as coisas. Ela não está ali reclamando, né? Não foi aquela que chegou no serviço e falou, nossa, mas está muito sol. Eu vou trabalhar no sol, né? E quando ele fala para ela, não, você pode ficar aqui, né? Ela agradece. Ela não, vou aproveitar agora, chamei a atenção dele, né? Vou aproveitar agora, vou pedir mais uma coisa. Por que você não me contrata? Ou por que você não me dá uma sombra? Não, ela só se curva e agradece. Parece um fato simples, mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não temos essa mesma consciência de tantas coisas boas que nós vivemos. E aí é aquele fato, né? Na vida, se você começar a olhar para o dia e observar os problemas, as dificuldades, você vai ter o pior dia da sua vida. Mas se você vai vivendo e começa a perceber as coisas boas que Deus está te dando naquele dia, cada dia nosso é um desenrolar de bênçãos. É que a gente não percebe o tanto de bênçãos que a gente tem durante o dia. Cada dia é um dia de provisão, é um dia de proteção, em meio a tantos perigos que nós vivemos, em meio a tantas coisas que estão acontecendo por aí, né? E nós assim Deus providencia esse cuidado para nós, para a nossa vida, e nós devemos também nos curvar diante do Senhor mais e mais. Ela fica maravilhada, né, por ser estrangeira e sendo reconhecida. Percebe-se que a gente falou do tema masculinidade lá no início, e vivemos num tempo difícil, como naquela época, o tempo de Juízes, nós também falamos, aquelas pessoas esperavam ser perseguidas, aquelas pessoas esperavam muitas vezes ser abusadas, havia perigos. Então, até esse Boaz, vamos dizer aqui que ele estava fazendo nada mais que obrigação, cuidando, tratando bem de uma pessoa, ajudando uma pessoa, não tinha até a lei levítica lá, ele estava cuidando ali da obrigação. Mas
aquilo lá para ela foi muito bom, né? Foi algo assim grandioso. E não deixa de ser grandioso, né? Essas coisas boas não deixam de ser grandiosas. Ponto 2. Agarrando-se à fidelidade de Deus. Aqui na sequência de 11 a 13. Ela chamou a si mesma de estrangeira. E aí ele, como ele vai tratá-la? Aqui a lição diz que ele a tratou como, digamos assim, volta ainda mais a aliança abraâmica e a identifica com o pai dos fiéis. A tratou como um Abraão, vamos dizer aqui. Então vamos voltar aqui ao texto de 11 a 13. No 10, sendo eu estrangeira, resposta de Boaz: bem me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecias. Então repare, ele não está se importando se ela é estrangeira, quem ela é, qual a naturalidade, qual a cor dela. Ele está se importando com o que ela fez, quais foram os atos dela. E ele ressalta os atos dela, comparando aqui com os próprios atos de Abraão, porque não foi Abraão que fez isso, saiu da terra, deixou seus parentes, foi para uma outra terra. E ele coloca: você é uma pessoa que deixou os seus pais para ajudar a tua sogra, para seguir a tua sogra. Então ele reconhece ela como uma pessoa muito boa. Podemos dizer aqui como Abraão, né? Como Abraão, que Ruth realmente deixou para trás a sua família, para assim ser leal a Noemi e principalmente a fé, ao Deus de Noemi. Onde quer que tu fores, irei também, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu Deus é o meu Deus. Então repare que ela percebeu algo especial em Deus e ela está seguindo neste caminho. Versículo 12: o Senhor retribua o teu feito, né? Ainda Boaz falando, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, cujas asas viestes buscar refúgio. E a lição aqui aproveita então mais uma vez dizendo que Boaz está comparando Ruth a uma pequena ave que precisa de abrigo nas asas da mãe, né? Da ave maior lá, mas uma comparação feita no Antigo Testamento, quando Deus é comparado a uma águia que protege, que cuida do seu povo, que cuida desses que são menores. Então você, Ruth, veio buscar refúgio e proteção no Senhor. Repare que ele está dizendo aqui sobre as asas, e a lição fala que a figura das asas, ela é importante porque simboliza o poder da graça de Deus, a qual Ruth se agarrou e que agora era experimentada por ela através de proteção e de provisão. Ruth estava se agarrando a Deus, Ruth estava confiando em Deus. E cita o exemplo de Raabe, mãe de Boaz. Ela protegeu os espias em Jericó, porque ela estava buscando esse refúgio em Deus. E agora Boaz está cuidando de Ruth, que também está buscando esse refúgio em Deus. Interessante que Raabe, mesmo sendo uma prostituta, ela está lá entre os heróis da fé. Hebreus 11:31 diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então Deus é um Deus que
acolhe, é um Deus que perdoa pecados, é um Deus que acolhe os seus. Ruth, mais uma vez, responde, né? Em resposta aqui, ela também agradece, no versículo 13: Tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolastes e me falastes ao coração, da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Tu me favoreceste muito. Em uma outra versão, diz: achei graça aos teus olhos. Então, Boaz, assim, está sendo alguém que está abençoando Ruth, e Ruth percebe essa graça de Deus. Mais uma vez, irmãos, a gente termina esse segundo ponto dizendo: nós temos que perceber isso dia a dia, ser mais agradecidos a Deus, reconhecer essa graça de Deus. A graça não vem só em grandes situações, em grandes coisas. Todos os nossos dias, né, são dias abençoados, são dias que são repletos dessa graça de Deus. Nós devemos assim neles nos alegrar. E se nós nos alegramos hoje com a graça que nós recebemos, muito mais nós vamos nos alegrar, como foi a história de Ruth. Ela está se alegrando aqui por coisas tão pequenininhas que ela recebeu, um lugar para trabalhar ali, um pouquinho de sustento, mas ela, nesse dia, ela ainda vai receber muito mais, e por toda a sua vida, né, ela vai ser abençoada. Nós temos que dar graças a Deus pelo que nós temos, e até mesmo num momento de dificuldade, porque aqui ainda não acabou a dificuldade, né? Embora ela tenha um sustento, mas ela está passando por dificuldades, mas ela é grata a Deus. Ponto 3, desfrutando da provisão de Deus, agora do verso 14 em diante. Boaz convida Ruth para comer com ele à mesa. Essa graça vai se tornando mais abundante. A gente percebe aqui que as coisas vão crescendo, né, de uma forma tão rápida, e ela estava ali, como nós falamos, não estava trabalhando para Boaz, ela era apenas alguém que estava ali trabalhando para si mesmo e para a sua sogra. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que nós falamos há pouco, né? Era alguém que estava ali para catar as coisas, para pegar o seu sustento, mas ela é convidada para fazer parte de uma refeição. A lição faz uma comparação aqui com um momento em que Abraão e Melquisedeque comeram pão e vinho, um momento em que aqui Boaz também e Ruth, né, estão se alimentando, juntamente com os demais ali, os segadores que estavam com eles. Aqui fala também de uma refeição. Boaz também serve a Ruth grãos tostados e cereais, e há quem diga que ele compartilhou seu próprio prato com ela. Trabalha com generosidade, né? A trata com generosidade. Ela comeu e se fartou e ainda sobejou. A lição vai falar que aqui se trata de algo muito, muito grande, porque nessa cultura, convidar alguém à mesa era dizer: você faz parte da minha casa. E o Boaz lá, que é o chefe lá de tudo, de repente pegou uma mais humilde serva, que nem era serva no sentido de ser funcionária, mas traz ela para participar da mesa. A lição aqui, um momento, ele vai falar que as pessoas boas, né, conhecem as pessoas boas e generosas. Então, acredito que foi um pouco disso.
Ele, por ser um homem bom, por ser um homem generoso, ele percebeu em Ruth essa mesma generosidade, essa mesma forma, né, de ser uma pessoa muito boa, de estar ali cuidando de Noemi, ser uma pessoa que merecia o cuidado. Então Boaz a trata com generosidade, porque assim ele entendeu que era necessário. É uma ação de Boaz com Ruth, aqui diz ação de natureza pactual, né? Eles estavam ali juntos. Maior graça demonstrada ainda na ordem de Boaz aos segadores, para que deixassem Ruth colher livremente, sem qualquer censura, e ainda tirassem espigas já colhidas aos molhos e deixassem que ela as levasse. E Ruth, então, foi muito beneficiada, que diz que ela trabalhou até tarde, colheu cerca de 22 litros de cevada. Alguém que, mesmo sendo beneficiada, não teve moleza, né? Foi um dia duro para ela, mas um dia de muita alegria. E a vida vem dessa forma, né? Às vezes a gente tem uma ideia, um conceito muito assim, Deus, agora eu vou orar, eu vou pedir para o Senhor me abençoar, eu vou cruzar os braços. E tudo vai acontecer, né? A gente não viu isso aqui, não. A gente viu muita bênção, mas a gente viu muita coragem, muita disposição, né? E muita gratidão, coisas que às vezes nos faltam. O trabalho é importantíssimo. E a gratidão, o que é gratidão? Gratidão é quando tudo dá certo? Não, a gratidão é quando as pequenas coisas vão dando certo. Senhor, obrigado que eu acordei hoje. Estou com força aí para levantar e vou trabalhar. Obrigado que tem um sol aí, é um dia. E vamos seguindo, e as coisas vão acontecendo na nossa vida. E nós somos assim gratos. Quando menos nós esperamos, né, as coisas vão crescendo. E assim a gente sempre é grato a Deus, mas sempre está se dispondo a trabalhar. Então aqui termina dizendo que foi uma grande bênção o dia dela, mas foi um dia de muito trabalho. Chegando em casa, versos 20 e 21. Um pouquinho antes, né? Versículo 18: Tomou, veio à cidade e viu sua sogra, que haviam apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. E aí agora então Ruth vai saber de mais uma bênção, porque Noemi conhece Boaz. Ela fala: Boaz, bendito seja o Senhor, né? Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e é um dentre os nossos resgatadores. Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência. Repare que a gente estudou na semana passada, né, que Noemi não teve uma atitude muito boa. Ela já pedia para ser chamada de Mara, agora eu sou amargurada, eu sou uma envergonhada, né? E agora aqui é uma primeira palavra dela que já está mudando. Deus não deixou, não tem deixado a sua benevolência. Talvez antes, com tanto sofrimento também, né, irmãos? Ela perdeu o marido, ela perdeu 2 filhos, ela estava com muitos problemas. E ela estava dizendo: não, Deus deixou de abençoar.
Mas quando ela volta, ela percebe que o lugar lá, a casa do pão, né, estava frutífera de novo. O Belém, né, que significa casa do pão, estava abençoado. E ela vai percebendo aqui que Ruth está ali com ela para ajudá-la, e chega no final de um dia com tanta notícia boa, tanta bênção, e ainda descobre que o Boaz é o tal do resgatador, que é esse que é alguém que tem uma responsabilidade. Aqui na conclusão a gente vai ver essa palavra do resgatador, do Goel aqui, né? Alguém que vem para o bem. Ao ouvir que se tratava de Boaz, Noemi teve um sobressalto e bendisse a Deus. E aí fala a revista, no finalzinho aqui, antes da conclusão: Boaz não era um homem qualquer, ele era um Goel, não apenas um parente de Elimeleque, mas um parente resgatador. Ele era um redentor. A gente vai ver isso na próxima lição com mais calma, mas exatamente era alguém muito importante, que estava ali e poderia ser a pessoa que iria ajudar, abençoar aquela família. Conclusão. A conclusão começa falando a respeito desse resgatador. Em Israel, um resgatador possuía um papel importantíssimo. Ele era obrigado a redimir os seus parentes, caso tivessem incorrido em dívidas e se vendido como escravos. Ele também tinha o dever de se casar com a viúva de um familiar falecido, para que houvesse a continuidade daquela descendência. Boaz era um resgatador da família de Elimeleque. É possível perceber em toda a generosidade, em toda a generosa provisão de Boaz e a Ruth, um retrato de como Cristo, o verdadeiro israelita, trata graciosamente o seu povo, aqueles que outrora eram estrangeiros e estranhos. A revista, na conclusão, ela vai fazer uma comparação, né, de Boaz e o resgatador com Cristo, aquele resgatador, o verdadeiro resgatador, que veio nos livrar do pecado, que veio pagar a nossa dívida. A igreja é a noiva de Cristo, né, que veio assim nos resgatar. Como a Bíblia tem, né, essas figuras todas que nos levam, nos remetem a Cristo, essas figuras todas que nos levam à salvação. A própria questão das bênçãos que nós temos diariamente, elas são símbolos assim de uma grande bênção que nós teremos um dia nos céus com Deus, né? Tudo que nós temos hoje, que nós recebemos hoje, é pura graça. Somos como Ruth. Não há merecimento algum em nós. Mesmo assim, o Senhor Jesus nos recebe à sua mesa e nos trata com imensa bondade, dando-nos da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça foi o que Noemi, foi o que Ruth recebeu no dia de hoje. Noemi também, né? Ela não merecia, muito menos não merecia sentar à mesa, mas ela sentou à mesa. E assim nós também, irmãos, vemos aqui uma figura, né? Nós como Ruth, que temos Jesus, aquele que vem sobre nós, de graça sobre graça. Não podemos desistir, né? Sou indigno de Jesus. Claro que nós somos indignos de Jesus, mas Jesus não desistiu de nós. E Ele assim é um Deus providente, que quer-nos à sua mesa. Então nós devemos aceitar isso. Já pensou se Ruth fosse aquela humildezinha? Não vou. Meu lugar é aqui de serva, aqui fora. Nem entro. Ela estaria fazendo uma desfeita com aquele que a chamou à sua mesa. Você não pode rejeitar um lugar na mesa. Então o Senhor Jesus nos chama. E nós devemos estar indo a Ele com humildade, mas aceitando o convite e assim vivendo, né? Seguindo nos caminhos. Aplicação. Você consegue perceber a mão de Deus em todos os acontecimentos da sua vida?
mesmo nos aparentemente menos importantes? Tem situações que nós não vamos conseguir, né, irmãos, entender totalmente. Algumas a gente entende depois que passou. Algumas coisas falam, agora eu entendo por que teve que acontecer isso, ou por que eu tive que mudar para aquele lugar, né? Por que eu perdi esse emprego, por que aconteceu isso com um familiar meu. Mas muitas vezes a gente não vai entender. O importante não é entender. O importante é entender, como nós falamos ali hoje cedo, na esperança do que não se vê, né? É mesmo não vendo, nós cremos, porque é Deus que está fazendo. Ou seja, nós cremos que Deus está cuidando de todas as coisas. O crente não deve ficar espantado com as situações, com os acontecimentos. E a gente deve manter uma situação bem submissa diante das situações, principalmente daquelas que nós menos entendemos. Sem reações, né, de pânico, de crise, de reações que nos levam para distante de Deus, né? Não, nós devemos seguir adiante, mesmo diante das situações. E sim, ver a mão de Deus em tudo, eu acredito que nós conseguimos isso, né, irmãos? Porque é Deus que guia a história. Afinal de contas, Deus que cuida de todas as coisas. A Bíblia fala que não tem um cabelo da nossa cabeça que não é contado, né? Que não cai, não morre um passarinho sem que Deus esteja contando isso. São assim, detalhes assim, muito grandes, né? Do que Deus sabe todas as coisas. Deus não só sabe que você existe, mas Ele conhece tudo o que está acontecendo com você. Então, nós só podemos entender que as situações, tudo que acontece na nossa vida, está debaixo dessa ordem de Deus. Como você reage à graça de Jesus manifesta sobre a sua vida? E aí é o ponto que nós falamos bastante, né? Gratidão. Devemos reagir com gratidão. Devemos reagir com alguém que recebe um presente. Quantas vezes Deus abre um caminho e você fala, não vou? Não, vai, tem que ir. Coragem, né? Que coragem de Ruth. A outra, como chamava? Ofra? A outra falou, não, já que você falou para eu não ir, então eu não vou. Mas Ruth falou, não, eu vou. E aí Noemi diz, não, fica aí com seus parentes. Até foi falado na semana passada, né, que Noemi era uma meio anti-evangelista, né? Eu não quis interromper o neto, mas eu lembrei de uma história, quando uma certa vez eu fui fazer visita com uma senhora, e nós fomos numa casa, né? Falar com ela a respeito da igreja, para a pessoa visitar a igreja. Tá? E na hora eu não entendi, depois eu entendi o que aconteceu ali. Mas eu falei e tal, né? E aí a pessoa falou, talvez eu faça uma visita. Aí a senhora que estava comigo, mas se a senhora não quiser ir na presbiteriana, vai na Luz para os Povos, né? Eu falei, eu olhei assim, né? Luz para os Povos era uma outra igreja da cidade. Então ela estava falando assim, você tem outra opção, né? Depois eu descobri que o filho dela ia nessa Luz para os Povos, depois a família toda foi para essa outra igreja, né? Mas assim, tudo bem, vá para a Luz para os Povos, mas não é a gente vai sair fazendo visita para convidar as pessoas para ir para uma outra igreja, não é muito normal, né? E aí eu lembrei do anti-evangelismo aqui de Noemi. Não, se você não quiser, fica aí mesmo com seus deuses aí, né? Não venha me seguir. Nós não podemos fazer isso. Aliás, a igreja presbiteriana de Mozarlândia, eu até levei um susto que eu vi uma postagem deles acho que é no Instagram. Está completando 30 anos de organização agora no mês de março. E eu fui o pastor que organizou a igreja. Olha que tá difícil o negócio. Então eu fui o primeiro pastor da igreja lá, a primeira igreja, né? Quando eu era bem jovenzinho, a primeira igreja que eu pastoreei, e ela está completando 30 anos de organização. Vou mandar uma cartinha para eles lá. Mas é isso, irmãos. Aplicação, então. Como você reage à graça? Depois, você se vê como Ruth, alguém sem nenhum merecimento diante de Jesus? Isso aqui também é um fator interessante, irmãos. Às vezes a gente
a gente até reclama com Deus, parece que Deus não está cuidando bem da gente, né? Espera aí, nós não merecemos nada não, tudo que Deus dá é graça. Então nós temos que ver sempre com graça a vida. Os problemas que surgem na nossa vida são mais do que naturais. As bênçãos são graças. O que nós merecemos mesmo é problema, né? Mas nós muitas vezes recebemos graça no lugar de problemas. Deus resolvendo os nossos problemas. Bendiga a Deus pela forma como em Cristo você tem recebido da sua plenitude e da sua graça. Então a gente viu que a lição de hoje é muito boa, né? Assim, ela é muito positiva, não tem problema, que é só falando de um Deus providente. E assim nós devemos ver que em muitas situações a nossa vida ela está caminhando nessa graça, nessa bênção de Deus. Não vamos tirar os olhos disso, vamos ser mais agradecidos, vamos enxergar essa bênção, né, essa graça aqui que Deus nos dá dia a dia. Semana que vem já é a lição 13? Então, nossa última lição. Aparentemente não vamos ter uma lição nova. Eu vou ver lá então essa semana se a gente pede uma outra revista ou eu trago uma revista aqui impressa para os irmãos. Vamos ver o que a gente faz na semana que vem. Alguma pergunta? Alguma finalização aí? Quer falar, Pedro? Só como nós temos um tempinho ainda, contribuir um pouco, né, com a palavra que já ouvimos, que está muito bem detalhado, tudo que, como Deus, pela providência dele, cuida de cada um de nós e nos abençoa. Mas aqui nesse finalzinho aqui da aplicação, quando falo para nós estarmos agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele faz por nós, e uma das bênçãos maior que nós recebemos é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, às vezes pode passar no coração, na mente do ser humano, vamos dizer assim, mas Deus não está cuidando de mim, está faltando isso, está faltando aquilo, eu estou enfermo, estou desempregado, seja o que for, e a gente se esquece da salvação que nós devemos ser grato todo dia, né? Salvação em Cristo Jesus. E nós sabemos que aquele que é salvo, ele é cuidado. A Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se somos salvos pela graça, nós temos sim esse cuidado todo dia, né? E é bom a gente, como o senhor falou, né, a gente não tirar o olho disso, não perder esse foco, nunca. É isso que eu queria comentar. E a grande bênção das nossas vidas é exatamente essa, né? Se tudo nos faltar, nós sabemos que não nos falta o mais importante, que é estarmos com o Senhor.